Olá, turminha do Laboratório das Emoções. Chegou a hora de eu demonstrar a técnica da EFT para você praticar aí durante uma semana, pelo menos, preferencialmente durante o curso inteiro. Antes de assistir, antes de ver esse vídeo, você deverá ter já ouvido o áudio, tá? Primeiro você vai escutar o áudio, porque aqui é onde eu vou demonstrar os pontos, como é que você vai fazer a técnica. Então, a prática da EFT, eu acho ela fenomenal por conta do estresse. Eu trabalho muito com estresse por causa do curso Acalmando a Mente, que acho que todos vocês fizeram, não é? O estresse, na verdade, ele é uma praga, né? E tem que ser combatido. E tudo é uma questão bioquímica, né? Tem um hormônio que, quando está em nível elevado do meu organismo, eu entro na fase aí do estresse, e se for uma coisa contínua do estresse crônico, que pode me trazer inúmeros problemas, dentre doenças físicas ou doenças emocionais. O cortisol, ele é importante. Um nível baixo de cortisol, ele é necessário, porque é ele que me dá energia, é ele que vai fazer com que eu corra, que eu escape, que eu batalhe quando eu tenho algum problema, tá? Que eu enfrente aquele problema, que eu tenha energia. Mas em excesso ele é extremamente danoso, porque eu estou sempre em estado de alerta. A pessoa estressada, ela está sempre em estado de alerta. E o organismo não foi feito para aguentar períodos longos de alerta, longos de perigo, tá? Então é muito importante aqui o treinamento da EFT para a gente controlar esse hormônio do estresse. Então, ao praticar o EFT, eu diminuo aí a quantidade desse hormônio e vou conseguindo ali fechar os meus ciclos. Que a grande questão aqui da EFT, que eu acho muito importante, é fechar ciclos. São portas abertas que nós temos de memórias do passado. Então, nós vamos trabalhar com memórias hoje. Então, eu pedi aí para você escolher qual emoção negativa ou sentimento que você tem, que você quer trabalhar, e você selecionou ali. Agora chegou o momento de você ser mais específica, porque na EFT a gente trabalha com algo bem específico. Então, quem colocou medo? Medo do quê? Tá? Tem que nomear. Medo do quê? Eu quero, o que está mais me incomodando é a procrastinação. Qual memória você tem da sua vida de procrastinadora? O que foi? O que é que você não está conseguindo porque você procrastina? O que você perdeu? O que você deixou de fazer? Então, olha só, é o momento de você trazer a memória. Vamos trabalhar com essa memória que está aí bloqueando as suas energias, tá? Essas sensações, essas experiências negativas do passado, elas simplesmente podam a sua vida, tá? Você fica paralisado, sem ter ali as armas para seguir na sua vida, e sempre com o mesmo sentimento, a mesma emoção automática. Ela vai e volta. Então, se você não mudar, nada vai alterar. Então, o que a gente consegue perceber? Então, tem pessoas que têm problemas emocionais assim tão graves, tão encruados, que é até difícil meditar. Então, existe aí um caminho emocional da psicologia, que dá para tratar com terapia, terapias até alternativas, e existe um caminho espiritual. Se eu não estou muito bem, se eu estou com depressão, ansiedade, em crises, eu não consigo meditar. Então, eu preciso de um certo equilíbrio emocional para que eu também aprenda, para que eu possa trilhar nesse caminho espiritual. Talvez seja por isso que você percebe que não, você está percebendo aí que não tem, né? Que não tem, sua vida está parada sem avançar, porque você está tendo problema nos dois caminhos. Nesse psicológico, nesse emocional e no espiritual também. Você quer muito o espiritual, mas tem que trabalhar aqui o emocional antes, tá? E aí sim você vai conseguir praticar a atenção plena, praticar a meditação do jeito que você sonha, tá bom? Então vamos lá. A prática da EFT, que você vai fazer todos os dias, ela é muito simples. Hoje eu vou dar o mais simples, depois eu vou dar mais algumas coisas, explicar mais algumas outras coisas, e conforme as suas dúvidas
Todas as suas dúvidas podem ser colocadas aqui, tá? Que eu vou respondendo uma por uma, tá bom? Vou ficar atenta aqui no domingo, na segunda-feira, para responder as suas dúvidas. Como eu acho que vai ter muitas dúvidas, na hora de você escrever a sua, dá uma olhadinha nas anteriores e ver se eu já não respondi, tá bom? Então a gente vai começar assim. Então, se você escolheu, por exemplo, o medo, você tem uma memória, qual é a memória de medo? O que aconteceu? Traga essa memória aí para você, tá? Então, digamos que você tem medo, eu quero trabalhar o medo de dirigir. Você pode trabalhar muitos medos. Você pode trabalhar muitas emoções negativas. Imagina se você trabalhar uma por dia. Vai fazer um detox emocional, realmente. Trabalhando uma ou até mais que uma por dia, dependendo do seu tempo, da sua disponibilidade, tá? Digamos que você tem medo de dirigir. Seja mais específica ainda. Qual é a parte, o que você tem medo que aconteça? Eu tenho medo que o carro morra e eu não sei o que fazer. Ou eu tenho medo de parar em ladeira. Então, você vai ser bem específica. Você falou em medo, depois eu te perguntei qual é o medo. Muita gente respondeu medo aí. Medo de dirigir, sendo mais específica ainda, eu tenho medo que o carro pare na ladeira com um monte de carro atrás e eu não sei o que fazer, tá? Então vamos trabalhar com essa ideia. Então o primeiro ponto, a gente trabalha aqui com pontos energéticos, tá? Dos meridianos, que vai acionar ali os chakras, tá tudo relacionado. E a gente vai fluir, essas emoções estão presas aí, esse sentimento, e a gente vai mexer uma acupuntura, né? Sem agulhas. E essas memórias, emoções, elas vão dizimando, aliviando. É fantástico, você tem que experimentar. Então, primeiro ponto, esse ponto aqui, ó, o ponto do karatê, tá bom? Ó? Então, aqui que você vai fazer a sua afirmação, que é sempre a mesma. Então, escolha o que você quer, tá? E aí você vai repetir, bater e repetir 3 vezes, tá bom? Então, ó, tá vendo? Sem violência, né? Então, mesmo que eu tenha medo de dirigir e o carro morrer em uma ladeira, eu me aceito profundamente. Mesmo que eu tenha medo de dirigir e o carro morrer em uma ladeira, eu me aceito profundamente. Mesmo que eu tenha medo que o carro morra numa ladeira, eu não vou saber o que fazer, eu me aceito profundamente. Ok? Esse é o primeiro ponto. Aí você já vai para a cabeça, tá? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar aqui, vai falar 3 vezes a frase que você quer, dando várias batidinhas, não precisa contar essas batidas, tá? Ok? E hoje, existem outras frases. Hoje é só me aceito profundamente, tá? E depois a gente vai complementar. Eu me amo, me aceito completamente, mas hoje é só eu me aceito profundamente. A gente vai por partes, tá bom? Depois que você falou essa frase, o que você quer trabalhar, você vai, você escolhe a mão, tanto faz, tá? Com as pontas dos dedos, você vem aqui no topo da cabeça, ok? Lembrando, trazendo essa memória, medo de dirigir, medo que o carro pare numa ladeira. Se já aconteceu, se não aconteceu, se você está imaginando, traga essa memória. Tem gente que tem uma memória visual, a cena vem, traga essa cena perto de você. Ou você está fora da cena, ou você está imaginando a cena. Sinta, não é para reprimir, não. Nenhuma emoção. Sinta realmente o que você tem que sentir. Tá? Se entregue para a técnica, tá certo? E aí você vai começar pela cabeça, mas pensando na situação, tá? Na cena, pode fechar os olhos, ou alguma coisa que a tua mãe te disse quando você era pequeno, tá? Alguma rejeição, alguma cena de agressividade, você traz aquele sentimento ali, tá? Traga, ok? E aí você vai bater aqui 7, 5, 6, não tem o número certo não, você traga a cena para perto de você, deixa o teu corpo, perceba no teu corpo o que você sente, tá? E depois você vai pro canto aqui, tá? Da sobrancelha, olha, nesse cantinho, não fica assim, tá certinho, não tá certinho, não, no canto, pode ser mais pra cá, pode ser mais pra cá, pode ser mais pra cá, aqui no cantinho da sua sobrancelha, depois aqui nesse cantinho, no canto do olho, trazendo a cena, sentindo toda a emoção, depois embaixo do olho, batendo umas 10 vezes, está bom? Depois aqui, nariz e
e a boca, depois aqui no queixo. Depois tu vai escolher, se você tá com a direita, tu vai escolher um ponto aqui da clavícula, batendo aqui, com as ponta dos dedos, sem violência. E depois na altura do mamilo, você vem pra cá. Eu gosto de fazer assim, mas não precisa. Se você quiser, você vem aqui, ó. Fechou o ciclo, fechou uma rodada. Essa é uma rodada, tá? Antes de começar essa primeira rodada, dê uma nota para essa memória negativa, ou para esse sentimento negativo. Dê uma nota de 0 a 10. Quando você acabar a rodada, entre na atenção plena. E que nota você dá agora? Veja se diminuiu, veja se você está satisfeito. E faça mais uma rodada. Tá? Não sentiu nada? Faça mais uma rodada. Tá certo? Às vezes o sentimento muda. Por exemplo, eu estava com raiva, ficou em tristeza. Preciso limpar essa tristeza. Então eu vou lá e refaço, mesmo que eu sinta tristeza, porque eu ainda não dirijo, entenderam? Eu vou mudar nessa tristeza, e aí eu vou, tá? Quando que eu sinto tristeza, eu tô sempre triste, preciso dirigir, eu não consigo dirigir, preciso sair com os meus filhos, eu não consigo sair, queria tanto aprender a dirigir, eu fico muito triste por não dirigir ainda, e vai indo, tá bom? Ó, aqui, 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 aqui e aqui, certo? Então, esse vídeo é mais para você treinar, você tem que saber esses pontos sozinho, tá bom? Então, bateu aqui, firmou a frase, trouxe a cena, imaginou, trouxe todo o sentimento, o que é que você está sentindo. Depois a gente vai complementar, a gente vai ter outras frases, tá? Mas por enquanto é só isso, só para você acertar os pontos. Veio para cá, trago toda a cena, todo o sentimento, aqui, canto do olho, embaixo, aqui, queixo, clavícula e aqui do lado do peito aqui, nas costas, tá? Bem do ladinho aqui, tá certo? E aí você avalia, faça uma rodada, coloca aqui no grupo o que você sentiu, mas não faça só uma rodada e fala, eu acabei com mágoa, acabei com tristeza, não. Então, procure fazer no momento que você tenha tempo, porque você precisa fechar esse ciclo, às vezes leva 20, 10 minutos, uma sessão com um profissional, com um terapeuta, dura mais ou menos 40 minutos, tá? Então, você tem pelo menos uns 10, 15 minutinhos para você fazer, tá certo? E aí você vai dar uma nota, dar a intensidade, qual a intensidade? Tá longe ou tá perto? Tá muito perto quando você inicia, afinal de contas você escolheu aquilo, aquela cena, aquela situação, aquela coisa negativa. E no final, depois que você desbloqueou, que você acessou, você traz à tona que você acessou essa energia negativa, esse pensamento negativo, com o desbloqueio da EFT, da acupuntura sem agulhas, que nota você dá agora? Diminuiu ou não? Então complementa. Não melhorou, não acertou, não dei. Amanhã você continua de novo. Você vai insistindo na técnica. Eu tenho certeza que teremos depoimentos belíssimos, belíssimos. Não se esqueça de entrar em atenção plena, tá? Antes de começar, eu sei que você já escolheu, né? O medo, a raiva, a impaciência, mas entre em atenção plena, escolha a sua frase, mesmo que eu me aceito profundamente, abre os olhos ou não, se você quiser continuar com os olhos fechados, e aí você vai em atenção plena. Fala 3 vezes e vai, sentindo, trazendo essa emoção, limpando, curando. Trazendo sempre, ficando no momento presente. E, principalmente, confiando no método. Confiando que você está fazendo uma limpeza, que você merece essa limpeza, que você é capaz de sozinha curar. O sofrimento, ele é inevitável, conforme nos ensina Buda, né? Mas a dor, nós conseguimos trabalhar. Com a EFT, olha que coisa linda, eu costumo exemplificar da seguinte forma: você consegue nadar no mar de sofrimento e não afogar neste mar de sofrimento. Você consegue nadar e não afogar. Boas práticas, e vem aqui nos contar, que eu estou muito curiosa com a experiência que você vai ter, que eu sei que vai ser especial.